O Outubro Rosa, ele é voltado para o câncer de mama e também agora para o câncer do colo do útero. Vamos falar também sobre isso, voltado para os homens. Então, só a minha informação, eu sou biomédica, eu sou citologista clínica por formação e eu trabalho no Hospital Agamenon Magalhães. Mas, recentemente, eu creio, Deus abriu outra porta, mas eu fui falada aqui e eu já fiz a volta com missões. Então eu já estou tranquila, porque eu sei que volta com missões, o Senhor honra, e eu só estou esperando para vir agradecer, porque eu quero casar e eu preciso de mais dinheiro para organizar o meu casamento. Amém. Glória a Jesus. Olha por mim! Glória a Jesus! Glória! Então, vamos começar a falar sobre câncer de mama. O que é o câncer em si? Ele é uma mutação genética. Ele ocorre devido a uma modificação dessas células da mama. Ou seja, todo o nosso corpo, do pé à cabeça, é composto por células. E essas células, elas se multiplicam. Isso é normal. Todo mundo aqui tem um processo de multiplicação celular, a gente chama de mitose. E é biológico. Porém, o que acontece no câncer? Nessas células, elas crescem e multiplicam sem parar. Sem parar. Nosso corpo, Deus é um engenheiro perfeito. Ele regula tudo, ele fez tudo perfeito. Ele fez o nascimento de uma célula, a multiplicação de uma célula e ele diz a hora, pare de se multiplicar, está bom. Mas o que acontece no câncer? Essas células elas não têm regulação. Elas só crescem, multiplicam. Fica grande, fica disforme, não tem um formato normal, uma morfologia biologicamente normal. Então, isso que acontece no câncer de mama. E isso pode gerar um tumor que tem potencial de invadir outros órgãos. Quando o tumor se forma, as células multiplicam e fica naquela porção na região da mama, a gente diz que é ciclo, ela fica num único local. Mas quando ela ganha corrente sanguínea, ela pode migrar para outros órgãos. Aí é o caso de metástase. É bem mais complicado, porque, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de mama, acho que a maioria aqui conheceu a irmã Silene, que ela foi acometida por esse câncer, só que o câncer dela saiu pelo corpo, ganhou corrente sanguínea e migrou para o osso. E isso pode acontecer, pode nascer no local e acometer outros órgãos, pulmão, osso, ovário e por aí vai. E o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro, é o câncer de mama. E aqui no Brasil, ele ocupa a primeira posição de mortalidade de mulheres por câncer de mama. Então é um câncer bem difundido e ele é bem complicado nessa situação quando você não faz o autoexame logo no início. Tá? Vamos passar sobre isso. E quais são os principais sintomas? O primeiro, assim, o mais clássico, é um nódulo, que a gente chama de caroço. Então, quando você apalpa e sente uma protuberância, sente um caroço, isso daí é um alerta. Então, na hora do banho, sempre está se tocando, sempre está tocando aqui, ó, na região da axila, os linfonodos, para ver se eles estão um pouco mais aumentados. O que acontece? Quer dizer que se eu sentir alguma coisa, não. Existem alguns tipos de infecções, por exemplo. Quem teve aqui zika, chikungunya, quem já teve? Pronto. O que acontece? Os linfonodos, que são pequenos sacos do nosso sistema imune, eles incham, porque eles vão defender a gente contra uma infecção. Então, se eu estou com infecção viral, um vírus, pode ser Covid, chikungunya, zika, eles tendem a ficar inchados. Então, eu posso ter aqui na região do pescoço, posso ter aqui na região da axila e ser uma infecção. Mas, se eu estou sentindo com frequência, mudou forma, ficou para dentro, ficou encurvado, de repente assim, não é normal, tá bem? Pode aparecer também pequeno nó na axila, como eu tinha falado, e secreções esbranquiçadas, secreções de
dá um aspecto de casca de laranja. Fica gostoso, fica grossa a pele da mama. Então é uma alteração muito comum no câncer de mama e é para ser observado, ok? E quais são os fatores de risco para desenvolver a doença? Envelhecimento, então, é um dos primeiros pontos. O que acontece? É mais comum, a maioria não é o mais comum, mas elas podem ter fatores genéticos que influenciam isso. Como a jovem Jaqueline falou aqui, sobre o câncer os cânceres no geral, né? 30%, né? 30% é causado por questões genéticas e 70% é no meio. E isso acontece aqui também. A porcentagem de mulheres que têm câncer de mama por ser genético é muito menor. O meio, aí vem a jovem Jaqueline que vai falar mais sobre isso. A alimentação, é tudo. Alimentação, hábitos de saúde, tudo isso influencia a mulher que não tem na genética desenvolver um câncer de mama. Histórico familiar, uma porcentagem menor, mas sim pode ocorrer. Consumo de álcool, graças a Deus, não é o nosso caso, então não temos esse risco. Excesso de peso, misericórdia. A começar em mim, não estou gritando. Excesso de peso, irmãs, influencia demais. Para quem não sabe, porque a gente pode falar melhor sobre isso, gordura, ele produz hormônio e o câncer se alimenta de hormônio, principalmente estrógeno. Isso, gordura, ele produz hormônio. Então, uma mulher muito obesa tem dificuldade para engravidar. Por quê? Porque a gordura ela produz hormônio, isso desregula o ciclo dela de fecundação. Então, quem está sobrepeso, as irmãs aqui, abre o olho, a irmã Jaqueline vai dar dicas aqui, porque excesso de peso é prejudicial. Atividade física é insuficiente. Para as irmãs que são sedentárias, que acham que só varrer a casa resolve, não. Tem que praticar, tem que fazer como a Adriana, dar as voltinhas, né, Adriana? Isso! Procurar uma caminhada, ir para uma academia, fazer natação, hidro, enfim, procurar se mover, é muito importante. E exposição à radiação ionizante. Essa radiação, é aquela radiação que pessoas que fazem radioterapia, que fazem tratamento, então essa exposição também é um risco de desenvolver câncer. Então, vou cozinhar, vou colocar comida no micro-ondas, vou desenvolver o câncer por causa do micro-ondas? Não. O micro-ondas ele é feito, ele é composto lá mecanicamente para conter essa radiação e é não ionizante. Então, ele tem a radiação que pode causar alterações células, pode, mas você tem que ter um limite de cuidado. Eu vou botar a comida e vai ficar em frente lá, ao micro-ondas. Não, eu boto e sai, ok? E como as mulheres elas podem sentir esses sintomas? O autoexame é a primeira base de tudo, o autoexame. Está no banheiro, está trocando de roupa, está tomando banho, não custa. Chega e apalpa. Sente se tem algum caroço, sente se tem algum nódulo. Vai se tocando. Essa mulher fazer isso? Não, o homem também. Vamos falar depois sobre os homens. Olhe, palpe e sinta suas mãos no dia a dia para reconhecer as variações naturais, identificar possíveis alterações. E em tais, eita, achei uma coisa esquisita aqui. Eu vou procurar primeiro um posto de saúde. Quem primeiro aqui? Uma enfermeira, cadê ela? Está aqui hoje? Denise. Ela está aqui hoje? Tá não. A irmã ali, enfermeira? Pronto. Agente de saúde. Procure agente de saúde, procure a enfermagem, procure a primeira base de linha. Se sentir alguma alteração, vá no posto. E quais são os exames de rotina para detectar o câncer? O primeiro, que todas as mulheres devem fazer, é a mamografia. O que acontece? A mamografia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela é indicada a partir dos 40 anos se houver algum histórico na família. Uma mãe, uma filha, parentes próximos. Do pai também, se tiver, é recomendado a partir dos 40 anos. Fora isso, a partir de 50 anos, toda mulher deve fazer a mamografia pelo menos no mínimo a cada 2 anos. Isso depende de cada
e tem uma recomendação médica. Só pode ser feito a partir dos 40 anos, só se for na família, câncer de mama ou outros tipos de câncer. Porque a mamografia é específico para o câncer de mama. Mas esse é recomendado para quem tem histórico de câncer de mama na família. A Sociedade Brasileira, isso, câncer de mama. Quem tem histórico de câncer de mama na família. Mas quem tem histórico de outros cânceres na família, é sempre bom estar fazendo exames regulares de rotina. Faz um exame de sangue, faz um hemograma, faz uma bioquímica, os marcadores tumorais, leva para o médico para estar acompanhando, porque é sempre bom estar avaliando, porque quando tem alguma alteração no corpo, os exames de rotina, os básicos, eles já podem indicar. Ele não vai dizer, você tem isso, mas eles podem dar um encaminhamento, tá bem? Então a mamografia, ela é uma radiografia, ou seja, ela vai identificar alterações suspeitas. E a partir dos 50 anos, para mulheres que não têm histórico, até os 69 anos é o recomendado. Mulheres que passaram disso para fazer uma mamografia, só se tiver alguma indicação médica. Se não tiver, a Sociedade Brasileira de Mastologia não indica, tá bem? Mulheres mais jovens, de 20, 30 anos, fazer mamografia também só se tiver alguma indicação médica, ok? É possível reduzir o risco de câncer de mama? Sim, é possível. Primeiro ponto, manter o shape, o corpo bem equilibrado, o peso bem equilibrado. Praticar atividades físicas, evitar o consumo de bebida alcoólica, a gente não precisa, a gente não bebe, graças a Deus. E também a amamentação, ela pode ser considerada um fator protetor, tá bem? Sobre o tratamento, existem diversos tipos de câncer de mama. Tem um câncer de mama que acontece no ducto, então são regiões diferentes da mama que podem acontecer, mas o mais comum é o ductal. Então o tratamento ele vai ser específico para o câncer que a mulher desenvolveu também. Por isso que é importante fazer a mamografia, porque ela detecta os estágios iniciais. Eles conseguem ver nódulos pequenos que podem passar despercebidos pelo tórax. Ou seja, eu estou fazendo autoexame no banheiro, isso aqui, não sinto nada, não consigo sentir nenhum nódulo, nada. Mas eu faço a minha mamografia com uma frequência e na mamografia acusa, porque os menorzinhos que eu não consigo sentir com a mão, a mamografia acusa. Então, o tratamento ele pode ser por cirurgia, por radioterapia, ele pode ser quimioterapia, hormonoterapia, oral. Isso vai depender do tipo de câncer que o médico vai transcrever. Agora vamos falar sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama. Porque existem várias perguntas e dúvidas sobre o câncer e às vezes se dissemina fake news. Então vamos conversar sobre isso. Só as mulheres têm câncer de mama? Não. Os homens também podem desenvolver câncer de mama. Não é comum, é algo muito raro de acontecer. Só 1% dos casos de câncer do mundo é voltado para os homens, mas pode acontecer. O homem também tem câncer de mama. E quais são as condições que podem aumentar esse risco? O nível de hormônio do estrógeno no corpo. Estrógeno é um hormônio que tem o corpo feminino e tem o corpo masculino, mas em maior quantidade nas mulheres. É por isso que a gente tem mais possibilidade de desenvolver o câncer do que os homens, mas os homens também têm. E se isso desregula no homem, é um fator de risco para eles desenvolverem câncer de mama. Obesidade também, os homens também têm que manter o corpo, o alcoolismo e doenças hepáticas. Também radioterapia prévia, que já teve câncer, já fez radioterapia, é também fator de risco. Isso aqui, irmãos, eu vi isso aqui, eu não acreditei, mas isso acontece. Tem gente que acha que usar sutiã apertado causa câncer de mama. Não, gente. Quem já ouviu falar disso aqui? Sutiã apertado. Desodorante, spray, aerosol. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, o sutiã pode incomodar,
desenvolvido? Não. Tamanho de mama não influencia. Se influenciasse, os homens não teriam. Mas só basta ter tecido mamário que pode desenvolver o câncer. Então, se é pequenininho, se é tamanho do Brasil, não importa. Ter seios, você ter tecido mamário é o suficiente para você desenvolver o câncer de mama. Consumir muito açúcar pode causar câncer de mama? Sim! Quem come muita fritura, quem gosta de muito açúcar, muito doce, muito bolo, esporadicamente, é aceitável, mas o consumo diário disso é muito prejudicial. O excesso de gordura no corpo, ele provoca uma inflamação crônica. Então, seu corpo está sempre inflamado. Então, sim, açúcar e gordura, eles são um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de mama. Grávidas, elas podem fazer mamografia? Elas podem fazer se tiver alguma prescrição médica, mas não é recomendado. Então, se tiver uma necessidade mesmo de fazer. Fazer um autoexame. Descarta a necessidade de mamografia, o que é que vocês acham? Se eu falsificar, eu não preciso mais fazer mamografia? Preciso fazer. Porque eu disse o quê? Eu posso não estar sentindo nada, mas a mamografia detecta os nódulos pequenos, ok? Não terei câncer de mama se não tiver histórico na família da doença. Nunca teve caso de câncer na minha família. Nunca, nunca, nunca. Então eu nunca vou ter câncer. É assim? Não. Lembra que a parte genética, ela acontece, mas é em menor proporção, que é o meio que causa a maior quantidade de mulheres que têm câncer. Então, não. Se eu nunca tive histórico, ou se eu tive histórico, eu preciso estar acompanhando, tá bem? A reposição hormonal, mulheres que já entraram na menopausa. Tem menopausa que é mais tranquila. A mulher sente assim, ó, sente um calor, sente um desconforto, mas consegue viver com uma qualidade de vida boa. Mas tem mulheres que quando entram na menopausa é insuportável. Sente muito mal, passa muito mal, se sente muito mal. Nesse caso, os médicos, eles recomendam fazer uma reposição hormonal. Ou seja, tomar um comprimido causando para dar uma equilibrada no corpo. Reposição hormonal é risco de desenvolver câncer de mama? É. Ele é porque é hormônio. Eu estou tomando um hormônio com uma qualidade menor, mas eu estou tomando hormônio. Porém, em alguns casos, o médico precisa recomendar porque a mulher fica passando muito mal. Então, tomar medicação, qualquer que seja,